Você sabia que o Brasil já esteve no centro de uma polêmica nuclear envolvendo o Irã? Pois é, e é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em política internacional e segurança global. Tudo começou com duas notícias que, em 2023, chamaram a atenção da mídia e do público. O sumiço de duas ampolas com amostras de urânio enriquecido das indústrias nucleares do Brasil, INB, em Resende, no sul do Rio de Janeiro, e a visita de navios iranianos ao Brasil no mesmo período. Muita gente relacionou os dois fatos e levantou a suspeita: será que o Brasil forneceu urânio para o Irã? Segundo o G1, as ampolas continham 8 gramas de hexafluoreto de urânio enriquecido a 4,25%, um material em estado gasoso. A Comissão Nacional de Energia Nuclear afirmou que não havia riscos de contaminação radiológica, por se tratar de uma quantidade ínfima. Ainda assim, o desaparecimento gerou desconfiança. Como um material altamente controlado desaparece de uma instalação oficial? Mesmo sendo uma quantidade pequena, o simples fato de sumir já demonstra fragilidade no controle de algo tão sensível. No mesmo ano, navios iranianos atracaram no Rio de Janeiro, levantando ainda mais suspeitas e teorias. Mas será que faz sentido o Irã atravessar o mundo por apenas 8 gramas de urânio? Talvez não. Mas quando falamos em antecedentes históricos, a coisa fica ainda mais séria. Essas ampolas sumiram na fábrica de combustível nuclear da INP em Resende, sul do estado do Rio. Vamos até lá então conversar ao vivo com a repórter Rose Gomes. Rose, bem-vinda, boa tarde para você. Em que circunstâncias que tudo isso sumiu e o que está sendo feito agora, hein? Oi, Trali, boa tarde para você. Olha, a Indústrias Nucleares do Brasil é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia e atua na cadeia produtiva do urânio, incluindo a fabricação do combustível que abastece as usinas nucleares brasileiras. A INB diz que a ausência dos 2 tubos de hexafluoreto de urânio, que é utilizado no abastecimento das usinas nucleares, sumiu durante uma troca dentro da empresa, dentro da fábrica. E foi uma ampola como essa que a gente vê na foto. Isso aconteceu em julho na fábrica de combustível nuclear, depois de uma transferência interna. A INB diz que esses recipientes contêm pequena quantidade desse material, que é usado na produção de combustível para Angra 2. Em nota, a empresa diz que cada tubo tem 8 centímetros de comprimento e massa de aproximadamente 8 gramas de hexafluoreto de urânio enriquecido. Em relação a riscos radiológicos, afirma que a liberação do conteúdo, caso ocorra, não acarreta danos à saúde de uma pessoa. A nota diz ainda que a empresa abriu um processo administrativo e busca identificar melhorias para que eventos como esse não voltem a ocorrer. A Polícia Federal foi acionada ontem, informou que vai apurar as circunstâncias e eventuais responsáveis. A Comissão Nacional de Energia Nuclear também acompanha e em nota cita a possibilidade de riscos químicos associados à natureza tóxica dos compostos que podem causar danos físicos localizados, como dermatite e queimadura química. Tralha. Obrigado, Rose, pelas informações ao vivo. Tomara que consiga encontrar logo essas ampolas, né, e descobrir quem é que sumiu com isso, se é que isso desapareceu de maneira proposital. Boa tarde mais uma vez e obrigado pelas informações. Nós procuramos o Ministério de Minas e Energia, que diz que acompanha esse... E daí de Brasília nós vamos lá para o Rio de Janeiro, girando a nossa reportagem, porque mesmo depois de muita pressão dos Estados Unidos, 2 navios de guerra do Irã atracaram aqui no Brasil e do Rio. Kleber Rodrigues tem detalhes. Kleber, bom dia.
Bom dia, Colombo, para você e a todos. Esses navios chegaram aqui ao Rio de Janeiro e, portanto, no Brasil no último domingo e devem permanecer por aqui até pelo menos o próximo sábado, dia 4 de março. Para se tratar de navios de guerra, dependia de uma autorização da Marinha do Brasil e essa autorização já foi publicada no Diário Oficial da União. O documento autorizou não apenas o desembarque da tripulação, mas também o convívio social aqui no país, respeitando, claro, as normas sanitárias vigentes no Brasil. As embarcações são 2 navios de guerra do Irã, 2 navios das forças militares do Irã, sendo um porta-helicópteros e um navio do tipo fragata. A permanência desses navios aqui no Rio e, consequentemente, no Brasil, contraria uma recomendação dos Estados Unidos. Na semana passada, em conversa com os jornalistas lá em Brasília, a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil lembrou que essas embarcações foram utilizadas para o comércio ilícito, além de ações terroristas e que, inclusive, já sofreram sanções por parte da Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU. Então, por isso, a recomendação foi para que esses navios não desembarcassem aqui no Brasil. A embaixadora chegou a dizer que o Brasil é um país soberano, mas que, no entendimento dela, os navios de guerra do Irã não deveriam permanecer por aqui. O governo brasileiro chegou a segurar a parada aqui no Brasil, coincidentemente, quando Lula se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas a autorização veio dias após. Eu volto com você, Colombo. Voltemos a 2010. O Brasil, no segundo mandato do presidente Lula, teve um papel direto na mediação de um acordo nuclear entre o Irã e as potências internacionais. Sim, o Brasil ajudou a intermediar esse acordo junto com a Turquia, e o fato foi celebrado pelo governo brasileiro como um marco diplomático. Na época, os Estados Unidos, sob a presidência de Barack Obama, chegaram a enviar uma carta ao Brasil pedindo apoio na medição. Lula e o então premier turco Recep Tayyip Erdogan intermediaram um acordo no qual o Irã entregaria 1,2 tonelada de urânio de baixo enriquecimento à Turquia, em troca de combustível nuclear para uso médico. O objetivo declarado era impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares. O problema? Pouco tempo depois, os próprios Estados Unidos e outras potências rejeitaram o acordo, alegando que ele não era suficiente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano. A realidade é que o Irã continuou enriquecendo urânio, muito além do combinado. O país escondeu a real quantidade de material que possuía e ignorou os limites impostos. Ou seja, fez Brasil e Turquia de otários no cenário internacional. O acordo que Lula tanto se orgulhou acabou servindo apenas para dar legitimidade ao regime iraniano, um governo teocrático acusado de graves violações dos direitos humanos e de alimentar grupos terroristas. E o Brasil consegue ação inédita no Irã. O presidente Lula convenceu o país dos ayatolás a fechar acordo nuclear com a Turquia e dar o primeiro passo rumo ao fim da ameaça nuclear que assusta o mundo. Os detalhes com o correspondente Herbert Moraes. A iniciativa do Brasil, em parceria com a Turquia, era a última chance do país dos ayatolás para evitar novas sanções políticas e econômicas das Nações Unidas. Lula precisava convencer o presidente Mahmoud Ahmadinejad e o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, a interromper o enriquecimento de urânio a 20% e a trocar o combustível no exterior. A medida era uma exigência das 6 potências mundiais que temem um programa secreto nuclear no Irã. O resultado da conversa surpreendeu países como os Estados Unidos, que olhavam a iniciativa brasileira com ceticismo. O Irã se comprometeu pela primeira vez por escrito a enviar 1.200 quilos de urânio para a Turquia em troca de combustível suficiente para ativar um reator e produzir energia. Os termos do acordo ainda serão submetidos à Agência Internacional de Energia. E agora, voltando ao presente. A possível entrada dos Estados Unidos no conflito pode elevar ainda mais a tensão global. Segundo fontes da CBS News, há discussões dentro da Casa Branca sobre ataques diretos às instalações nucleares iranianas. E vale lembrar, algumas dessas instalações estão enterradas a 40 ou 50 metros de profundidade. Só os Estados Unidos possuem uma bomba capaz de atingir tamanha profundidade. Essa bomba, aliás, nunca foi usada em combate. Isso pode mudar em breve? O cenário é preocupante. O Brasil, mesmo sem querer, pode ter contribuído indiretamente para esse desfecho, ao tentar legitimar um regime que, desde o início, não demonstrava compromisso real com a paz. Se hoje Israel se vê obrigado a atacar para impedir uma guerra ainda maior,
parte da culpa recai sobre quem ajudou a construir esse caminho. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal Zoom Geral, curtir e comentar o que você acha dessa relação entre Brasil, Irã e o futuro da segurança global. Será que ainda há espaço para diplomacia? Ou estamos entrando numa nova era de Guerra Fria? Até a próxima, e fique ligado no Zoom Geral.